É uma iniciativa da professora Lázara Cristina, que é coordenadora desse projeto e também coordena esse grupo de estudos e pesquisas. A atividade de hoje vai versar sobre a inclusão digital dos surdos, desafios sociais e possibilidades. E para falar sobre isso, nós convidamos a Ana Cláudia Medeiros. A Ana Cláudia, gente, ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Uberlândia, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia. Então, Ana Cláudia, seja muito bem-vinda, agradecemos a sua presença e agora pode iniciar, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço o convite, quero dizer que é um prazer, uma honra muito grande para mim estar aqui falando para vocês. Espero que seja uma manhã produtiva e que possa colaborar um pouco com os conhecimentos, né, de todos. Essa oportunidade é muito valiosa para mim, para poder divulgar essa minha pesquisa. Então, por isso eu agradeço muito. Marcinha, eu só quero, como que vai fazer? Você que vai fazer a progressão dos slides para mim? Sim. Você... então tá bom. Bom? Então tá bom. Então vamos lá. Pode começar então. A minha pesquisa, né? Inclusão digital dos surdos, desafios sociais e possibilidades. Foi uma pesquisa de doutorado desenvolvida aqui na Universidade Federal de Uberlândia, na linha Estado, Política, Gestão e Educação, sob a orientação da professora Lázara Cristina, e envolve toda uma reflexão sobre a importância da elaboração e implementação de políticas públicas para a promoção de processos efetivamente inclusivos, né, especificamente voltados para as pessoas surdas. O objetivo geral foi tentar analisar e compreender essas políticas no cenário brasileiro, no período de 95 a 2018, e bem como as contribuições que as pesquisas científicas acadêmicas podem oferecer nesse processo. Pode passar. Para tanto, então, nós procuramos identificar, primeiro, existem políticas públicas voltadas para a inclusão digital das pessoas surdas? Segundo, se existe, quais os pré-requisitos, né, para que um processo de inclusão digital ocorra? Uma terceira objetivo específico que a gente procurou identificar e analisar: o uso das tecnologias da informação e da comunicação, quais as possibilidades deles para o processo de inclusão digital e social das pessoas surdas? Pode passar. Quais as implicações das políticas públicas e das relações de poder nesses processos de inclusão digital? Analisar e compreender as formas utilizadas coletivamente que as pessoas surdas têm utilizado para participar desses processos de inclusão digital e, por fim, o papel das políticas públicas no fomento à pesquisa científica e, consequentemente, nos processos de inclusão digital. Pode passar. Então, iniciando a avaliação dos pré-requisitos para a inclusão digital, a gente procurou tentar entender as seguintes questões: como essas tecnologias da informação e da comunicação podem colaborar com a ampliação das possibilidades de comunicação e de inclusão das pessoas surdas, né? E quais os pré-requisitos para que esses processos de inclusão digital ocorram? E aí a gente precisa recorrer a um entendimento de como a linguagem atua na formação dos sujeitos. E Foucault vai dizer o seguinte: que toda a existência humana está submetida a ordenações, a códigos fundamentais de uma determinada cultura que regem as diversas dimensões da vida. E um desses códigos é justamente a linguagem. Somos seres sociais, né? E como seres sociais que somos, estamos em interação uns com os outros. E nessa interação, né, ela ocorre por meio dos processos de comunicação. A linguagem
ela, como código, é, portanto, um instrumento a favor dos processos de comunicação humana. Um instrumento criado, né, pelo homem e na sua vivência em coletividade. Por isso, que quando nós conhecemos a língua de um povo, automaticamente ela nos permite conhecer o vocabulário desse povo. E entendendo que esse vocabulário ele é criado a partir das necessidades sociais desse povo, dos conhecimentos desse povo. Então, a gente também, é possível conhecermos também os conhecimentos desse povo. E esses conhecimentos, eles são temporais, e eles possuem são temporais e espaciais, né? A relação entre linguagem, espaço e tempo é uma relação dinâmica, ela não é uma relação estática. Os processos de linguagem são dinâmicos, eles se transformam ao longo do tempo, né? E aí e do espaço também. E aí um exemplo muito peculiar talvez seria, por exemplo, na alimentação, o surgimento da mandioca, né? O surgimento não, a criação do termo mandioca para designar aquela raiz que nós comemos. Em determinados espaços, aqui no Brasil, por exemplo, a mandioca foi chamada de mandioca, em outros aipim, em outros ainda macaxeira, né? E esses termos utilizados para identificar um mesmo alimento, eles, portanto, podemos entender que são resultado das vivências das pessoas naqueles espaços, né? Então, as pessoas, elas vão tomando parte dos processos de interação social e de comunicação conforme as condições sociais, né, da realidade sociocultural na qual ela está inserida. Pode passar. Não. A linguagem, portanto, é ela que vai instituir um trabalho simbólico, capaz de promover a mediação das relações sociais por meio dos processos de comunicação. E nesse processo de interação, nesse processo de utilização nesse trabalho simbólico, as pessoas vão criando também tecnologias que vão favorecer esses processos de linguagem. Aí, se a gente for olhar, por exemplo, ao longo da história, da escrita e da leitura, né, nós vamos lá nos homens das cavernas, quando começaram os rudimentos da linguagem escrita, né, por meio dos desenhos rupestres. Qual era a tecnologia? Era um pedaço de carvão, ou não sei o que eles utilizavam para desenhar nas cavernas. Os desenhos, portanto, eram os primeiros os ensaios de escrita. À medida que o tempo vai passando, esses desenhos vão evoluindo para os hieróglifos, né? E a tecnologia não é mais um pedaço de carvão, é criado, então, o papiro. Então, o papiro pode ser considerado uma tecnologia a favor dos processos de linguagem e da língua. À medida que as pessoas vão tomando parte desse processo, o maior número de pessoas vão reclamando, vão exigindo acesso a esses recursos, há necessidade de maior produção, até mesmo material mesmo, né, e reprodução desses artifícios. E aí, então, na modernidade, a gente vê o nascimento da imprensa de Gutenberg, né? Aquelas máquinas que hoje, para nós, nos parecem rudimentares, era o que havia de mais moderno em termos de tecnologia para a reprodução da linguagem escrita, do livro, né? Se hoje nós temos o livro como um recurso muito importante, devemos e acessível, embora não a todos, né, ainda existem pessoas que não conseguem ter acesso ao livro, graças à imprensa de Gutenberg. E à medida que o tempo vai evoluindo, que os conhecimentos vão se intensificando, chegamos então na era do computador. Ou seja, não podemos pensar nas tecnologias como um processo estático, ou pensar que somente agora
é que a tecnologia existe. A tecnologia, ela existe desde sempre. E ela qualquer artifício criado para possibilitar as interações entre as pessoas pode ser considerado um tipo de tecnologia, né? E nesse processo, uma coisa muito importante é que é um processo de exclusão, porque nem todos têm acesso a ela, nem todo mundo tinha acesso ao papiro, nem todo mundo tinha acesso ao livro impresso no início, quando foi criado, né? O saber e o acesso a esses recursos, eles ficam que talvez hoje, pela amplitude, pela infiltração nos meios sociais, talvez essa disseminação desses recursos seja um pouco maior, mas ainda é excludente. Ainda ele ocorre na medida que é interessante. Não é só um processo de exclusão, é um processo de resistência também. E é esse processo de resistência que faz com que as pessoas comecem a exigir participação nesses processos e possibilitar que políticas sociais, ou até mesmo por interesse do mercado, né, que essas políticas, que essas tecnologias cheguem ao maior número de pessoas possíveis. Né? Pode passar. Então, atualmente, principalmente na mídia, nos meios informais, né, mas também em algumas abordagens acadêmicas, a gente costuma encontrar a atualidade, o momento atual, como a sociedade da informação e do conhecimento. Isso é um equívoco, porque em maior ou menor medida, toda a sociedade, de todos os tempos, elas foram sociedades de informação e foram sociedade de conhecimento. A informação, o conhecimento, eles são frutos da nossa interação e são também molas propulsoras dessa interação. Então, é um equívoco achar que só a atualidade é a sociedade da informação e do conhecimento. Qual que é a diferença da atualidade? A diferença é que, na atualidade, a informação e o conhecimento estão mais atrelados aos interesses econômicos, eles passaram a ser vistos como mercadorias. Mais do que nunca, saber se comunicar é poder. Né? Então, as pessoas, elas precisam tomar parte dos processos de conhecimento e precisam ter acesso aos instrumentos de comunicação para poder se incluir, né, inclusive como cidadão na sociedade atual. Pode passar. Então, o que acontece? Se saber se comunicar é poder, saber se comunicar é poder, é preciso então refletir sobre as condições de acesso ao saber e as condições de acesso à língua. Será que essas condições elas são iguais para todos? Não são. Nem todos têm as mesmas condições. Né? Para os surdos, o que a gente percebeu? Primeiro, a aquisição tardia da sua linguagem natural, que é a Libras. Diferente da criança ouvinte, que geralmente nasce numa família ouvinte, desde cedo tem acesso à linguagem com a qual ela vai dar, a língua com a qual ela vai lidar a vida toda. Criança surda, em geral, nasce a maioria de famílias ouvintes que não dominam Libras e que, portanto, o que isso vai ocasionar? Um escasso conhecimento de Libras da criança, da família, e um acesso tardio a todo um vocabulário. Né? A falta... E quando que ela vai poder ter acesso? Isso, em geral, quando vai para a escola. Mas quando chega na escola, o que a gente encontra? E aí a terceira bolinha, falta de preparo do ambiente escolar. O ambiente escolar não está preparado para receber, ele está impregnado de preconcepções a respeito das pessoas surdas, né? Da falta de interesse, do próprio, até por desconhecimento mesmo do próprio ambiente, dos professores. Os professores, eles não se reconhecem como responsáveis porque eles não conseguem se comunicar com essas crianças.
deixa toda essa responsabilidade para o intérprete, e o intérprete nem sempre tem a formação pedagógica necessária para transmitir os conhecimentos científicos para a criança surda, né? E porque o intérprete ele conhece da língua de sinais, mas nem sempre ele tem o domínio dos conteúdos científicos no campo da ciência, da matemática, da história, da geografia, né? Necessário para poder repassar para esses alunos. E aí o que acontece? Os conteúdos eles são passados de forma superficial e simplista. O AE, que poderia amenizar essa situação, ele não consegue, porque não trabalha os conteúdos de forma direta, né? E aí isso dificulta muito. Então, a inclusão digital das pessoas, ela esbarra nas condições da cidadania comunicativa, no acesso à língua e, consequentemente, nos processos de alfabetização e de letramento. Pode passar. E aí, a gente precisa pensar o seguinte, que a inclusão digital não é só ter acesso ao computador, à máquina computador. A máquina ela é só um instrumento, uma tecnologia, né? É preciso saber ler o que está por trás de tudo que a gente encontra na rede. E aí, assim como a gente pensa no processo de alfabetização de forma ampliada, a ponto de alguns usar até o termo letramento, né? Nós precisamos também transpor essa ideia de letramento para letramento digital. Mais do que ter acesso à informação, a gente precisa saber se posicionar diante dessa informação. E isso requer o quê? Um processo de escolarização capaz de promover, no caso das pessoas surdas, tanto a alfabetização em português quanto em línguas de sinais. E o acesso aos conhecimentos científicos necessários para o processo de formação de sujeitos críticos, efetivamente incluído. Como que eu posso dizer que o acesso a esse conhecimento está ocorrendo de uma forma que vai formar cidadãos, que se as pessoas surdas recebem esses conhecimentos de forma simplificada, de forma superficial, por falhas nesses processos de comunicação. Pode passar. Elas encontram, então, muitas barreiras de acesso aos recursos, né, e aos conhecimentos digitais. E essas barreiras, então, como um processo deficitário de formação e escolarização, que a gente acabou de falar. E aí tem uma outra coisa, a falta de interesse da indústria de comunicação em produzir instrumentos digitais, softwares e hardware, tecnologias que atendam às necessidades específicas de grupos minoritários como das pessoas surdas. Em geral, esses recursos, eles são produzidos para atender as especificidades da maioria, que por existir, né, da maioria das pessoas, né, no caso das pessoas ouvintes, que por existir numa quantidade numérica maior, né, vai gerar uma lucratividade maior, né? O que, como eu disse anteriormente, o grande diferencial da sociedade da informação e da comunicação na atualidade é que a informação e a comunicação está atrelada a interesses econômicos, fundamentalmente econômicos. Então, eles pensam em recursos que vão trazer lucratividade. E aí, quando a gente fala das pessoas surdas, que é um grupo de pessoas em termos quantitativos minoritários, não é interessante produzir para essas pessoas, né? E aí, a maioria desses recursos, eles vêm, quando vêm, apresentam nas línguas oralizadas, como eu acabei de falar, e até mesmo as legendas, reforçando a necessidade de uma formação bilíngue das pessoas surdas, uma formação que as capacite para a compreensão da língua de sinais, da Libra e da língua portuguesa. E aí, se não consegue nem alfabetizar da forma como deveria, em condições equitativas, né, como das pessoas oralizadas, né, das línguas oralizadas, como que a gente pode falar numa formação bilíngue eficiente? No entanto, apesar dessas barreiras, as pessoas surdas, elas resistem. Elas se inserem nesses espaços, ressignificam os interesses que estão por trás, embora a participação seja precária. Pode continuar.
Pode passar, Marcinho. Aí Cláudia vai dizer, se por um lado a utilização dos recursos midiáticos, como a internet, ele tem possibilitado o acesso aos surdos, né, a informações, a plataformas de interação social, por outro também oferece barreiras, visto que muitos dos recursos visuais, como vídeos, YouTube, por exemplo, apresentam-se apenas nas línguas oralizadas, assim como as legendas. Tal fato reforma a necessidade que essas pessoas adquiram uma formação bilíngue, que a gente acabou de dizer, né? Então, se por um lado possibilita às pessoas surdas uma interação maior entre elas, um recurso para a organização, até mesmo para lutar por seus direitos, né? Por outro, se encontra essas barreiras de acesso aos conteúdos. Pode passar. E aí, diante disso, nós tivemos, então, 4 constatações. Primeiro, que as dificuldades das pessoas surdas estão relacionadas fundamentalmente aos processos de comunicação e de linguagem, de língua enquanto instrumento de promoção de condições de formação cultural, acadêmica, social, econômica, que possibilita trocas de formação, conhecimentos, experiência na vivência diária com seus pares, né, de participação ativa nas relações de poder existentes nas sociedades. Como na nossa sociedade as pessoas não conseguem se comunicar com os surdos, então ela muitas vezes acaba anulando a participação dessas pessoas, ou tentando anular, porque é um processo de resistência, como eu falei. As pessoas surdas, elas resistem, elas vão atrás dos seus direitos e tentam participar desses processos. Mas existe uma relação de poder desigual ali. A segunda constatação é que a construção das condições de cidadania da pessoa surda esbarra na intensificação do uso dos recursos digitais em todos os âmbitos da vida cotidiana. Bom, se o acesso a esses recursos ele é limitado para as pessoas surdas, não só para as pessoas surdas, mas principalmente porque ainda tem a dificuldade da linguagem, né, dos processos da comunicação entre os pares, e no momento em que tudo hoje em dia a gente consegue, em que tudo hoje em dia está permeado pelas tecnologias digitais, né, é impossível relações de trabalho se você não tem um WhatsApp, né, e até mesmo com familiares, afetivas, né, então apesar dessa intensificação, né, na sociedade contemporânea do uso dos recursos digitais, ainda tem essas limitações. Uma terceira é que a utilização dos recursos digitais ela requer uma percepção transcultural, capaz de compreender diversas linguagens e as relações entre elas, para que se possa adquirir condições de atuar no tecido social de forma ativa, crítica, consciente e intencional. Né? Na rede, nós encontramos uma diversidade de linguagens muito grande, então a gente precisa aprender a lidar com todas essas linguagens, e o processo comunicativo ele é muito importante por isso. Né? O domínio da língua é muito importante por isso. Uma quarta constatação é que a produção dos instrumentos digitais, então, ela está atrelada fundamentalmente a interesse econômico, a produção, a difusão, né, a massificação do uso, está atrelada a interesses fundamentalmente econômicos, e por isso nem sempre é pensado para atender às necessidades dos grupos minoritários, como das pessoas surdas, comprometendo, portanto, as condições de inclusão desses grupos. Enfim, são questões fundamentalmente políticas. Por quê? Porque depende da vontade política, né? Melhorar a qualidade de escolarização das pessoas surdas não é uma coisa tão difícil. O que é necessário? É necessário vontade política para isso. Pode continuar. Ainda dentro dos pré-requisitos, se é fundamentalmente político o problema, então a gente precisa refletir sobre isso. E aí a gente vai pensar então no conceito de política, de poder e de cidadania. Política, conforme Machado, então, embora esse termo não se restrinja
a uma disputa de poder, ela tem como significado também um espaço institucionalizado de poder, né? Porque a política, as relações políticas, elas estão em todos os âmbitos da nossa vida, mas a disputa de poder, ela também está no nível micro e no nível macro, aos espaços institucionalizados, né? Em sentido geral, então, o termo política geralmente se refere a uma ação. E, embora nem toda ação seja política, né? Mas a ação política, ela geralmente é resultante de relações de poder. Relações essas que não são iguais para todos, em todas as instâncias envolvidas nas relações. E que, mais para frente, nós vamos ver que na nossa sociedade neoliberal, ela está muito atrelada a interesses econômicos. E poder? Poder, Foucault vai dizer que é uma situação estratégica muito complexa numa sociedade dada. Porque a gente tem depois nós vamos ver a tendência de achar que poder é algo que alguns têm e outros não têm. É muito mais complexo do que isso. E aí, Candiotto, dentro da linha de Foucault, tentando analisar essa visão de Foucault sobre poder, vai dizer o seguinte, que o poder não é algo que pode ser possuído, como eu disse, mas ele se refere a sedimentações derivadas da confluência de forças infinitesimais e estratégias plurais atuantes no tecido societário. Então, o poder, em maior ou menor grau, a gente tem a capacidade de exercer poder, né? E cidadania? Cidadania, então, portanto, o direito de cidadania, ele é um conceito que ele foi construído a partir de demandas históricas e que teve como culminância a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Né? O conceito de cidadania, ele não é um conceito estático, ele é um conceito em construção, é um conceito dinâmico, né, que se transforma conforme o entendimento das pessoas em determinado espaço e tempo, né? E ele está relacionado com a capacidade do sujeito de influenciar nas decisões políticas no âmbito da política de Estado, em geral, né? Pode continuar. Então, de maneira geral, o poder seria, na visão de Foucault, se eu pudesse encontrar uma imagem do que é o poder na visão de Foucault, a imagem talvez seria essa. Ao contrário daquilo que a gente, que no senso comum, as pessoas difundem, que uns têm poder, outros não têm, para Foucault todo mundo tem poder. Poder não é algo que vem de cima para baixo, mas também de baixo para cima, de um lado para o outro. E nas nossas relações com os outros, nós exercemos as nossas, nós temos são relações permeadas por relações de poder, né? Pode passar. Então, qual que é a diferença? A gente precisa, então, entender como que o poder vai se relacionar com o Estado, né? E aí Foucault vai fazer uma análise histórica do Estado, né? E ele vai até chegar nos dias atuais em que as relações entre economia e política, ou as relações de poder, elas permeiam as ações do Estado. E essas relações, elas não são simples e não são diretas e não são simples da gente entender, né? O Estado, para ele, como eu falei, ela não é uma fonte em si autônoma de poder. Ele é o efeito móvel daquilo que o Foucault chama de governamentalidades múltiplas, né? É um conceito que ele usa para identificar a razão governamental, a razão que está permeando as ações do Estado num determinado momento histórico e que não parte de um único grupo, de uma única pessoa, né, do soberano. No Estado liberal ou neoliberal, existem grupos que vão tentando, disputando espaços de poder. Né? E como que essas governamentalidades, elas atuam? Então, como eu disse, no Estado neoliberal, em que, permeado pelas ideias econômicas, né, a propagação de que a economia
produz a soberania do Estado. Ou seja, isso nunca esteve tão claro como agora. Como a economia influencia na soberania do Estado, né? No momento de pandemia que nós estamos vivendo, o que a gente percebe? Momento de vida ou morte, mais de 160 mil brasileiros mortos, e no mundo inteiro muitas mortes, e uma preocupação com a economia, uma preocupação que se vai abrir ou não comércio, né? E tudo isso influenciando, inclusive, no processo eleitoral que a gente está vivendo agora, né? Então, essa ideia de que a economia é que produz a soberania do Estado, o Estado soberano, o Estado forte, aquele com a economia forte. Por isso, temos aí os Estados Unidos como grande potência que influencia todas as outras economias, todos os outros estados, né? A liberdade econômica, portanto, é que produz o consenso permanente de todos os agentes que habitam os processos econômicos, investidores, operários, empresários, sindicatos e etc., os quais se tornam parceiros da economia ao aceitarem o jogo econômico da liberdade. Todo mundo morre de medo se fechar o comércio, se vão perder um emprego, né? E aí o que acontece? Acabam se tornando cúmplices desse jogo de poder. E aí, então, nesse sentido, é que Foucault vai dizer que a economia política no Estado neoliberal ela é criadora do direito público, porque o direito público ele só é permitido na medida em que não fere os princípios econômicos, os interesses econômicos, que estão imbuídos na ação estatal. E ela é, então, portanto, um fator de limitação do poder de ação, que extrapola as relações estatais, ele extrapola e atinge também a construção de subjetividades, porque justamente quando atinge a construção das subjetividades das pessoas que que ele encontra o poder para poder influenciar e aliciar essas subjetividades em favor dos interesses dos grupos que estão majoritariamente, né, exercendo poder nas decisões de Estado. Pode passar. E aí, então, como que esse aliciamento ele é feito? O Foucault, então, traz para a gente o conceito de homo economicus. O que é o homo economicus? Ele é um instrumento ao serviço da governamentalidade neoliberal, que permite ao Estado aliciar individualidades atraídas pelo desejo econômico, transformando, lembra lá da liberdade econômica que vai produzir o consenso, o desejo de liberdade econômica, e que vai compartilhado por operários, empregadores, né? Então esse desejo econômico ele vai transformando então esses grupos e outros grupos também influentes como cúmplices no funcionamento da política, os quais ditam um formato de ação governamental pautado em interesses fundamentalmente econômicos. E nisso então consiste a ideia de biopoder do Foucault, que é o poder exercido nas instâncias individuais, né, dos sujeitos, nas instâncias biológicas, poderíamos dizer, né? E esses sujeitos, as pessoas comuns, né, vamos assim dizer, de uma forma simplificada, elas são produtos da ação desse biopoder e produtoras do biopoder, porque elas também reproduzem essas ideias. Só que isso não acontece de forma escancarada, isso acontece de uma forma sutil, aparentemente, por interesses desinteressados, que ele vai chamar, né? E o que são esses interesses desinteressados? Eles são aqueles interesses associados a instintos, a sentimentos, como empatia, simpatia, benevolência, compaixão, mas também, e principalmente agora nesse formato de Estado neoliberal, por
sentimentos como repugnância e interesses egoístas, né, que estão infiltrados no nosso dia a dia, e a gente acaba levando para a esfera pública. Eu acho que nunca isso esteve tão escancarado como agora, nesse momento que nós estamos vivendo, enquanto esses interesses econômicos, enquanto esses interesses aparentemente desinteressados, eles influenciam nas questões políticas no geral, né? O que elegeu o nosso presidente foi justamente esse discurso que ele tem e que é um discurso que coaduna com o pensamento de muitas pessoas que foi sendo construído, né? Que vem sendo construído ao longo do tempo. Então, o que é a biopolítica, então? Então, a biopolítica seria, né, no entendimento do Foucault, a expressão do modo de vida próprio do homem econômico, que se deixa capturar por diversas técnicas de modelagem de conduta, almejando a produção e manutenção das condições de realização de seus desejos e de sua felicidade, né? O que seriam essas técnicas de modelagem de conduta? O principal exemplo para mim são as relações de consumo, o acesso ou não ao consumo e a forma de acesso a esse consumo, porque a gente precisa entender o que é o consumo e o que é consumismo. Nessa sociedade neoliberal que nós estamos vivendo, nós vemos, porque o consumo ele é necessário, a gente precisa consumir certas coisas para a nossa própria sobrevivência. O problema é quando o consumo parte para um outro nível, que é o consumismo. E é justamente isso que é incentivado nessa sociedade, onde tudo é moldado voltado para interesses lucrativos, né? E o consumo, então, o ponto de guerra vai dizer que o consumo ele vai estabelecer as relações de consumo, elas estão muito interligadas à distinção social, as capacidades de consumo. Quem tem condições de consumir mais, né, vai ter um status social diferenciado daquele que não tem condições de consumir tanto. E o desejo daquele que não tem condição de consumir tanto é justamente também ter acesso a esses bens de consumo. Souza vai dizer que isso é tão profundo que ele vai influenciar na formação das identidades. E a própria formação das identidades das pessoas, ela vai dialogar, portanto, com essa cultura de consumos, em que as mercadorias passam a fazer parte dos desejos e das satisfações pessoais. Pode passar. E os meios digitais, então, eles estão também aí, nessas relações de consumo, né? Voltando agora à questão do poder, né? Nós vimos, então, que poder não é uma coisa que vem de cima para baixo, mas também pode vir de baixo para cima, de um lado para outro, de um lado para outro, irradiando em várias direções. O que acontece na governamentalidade neoliberal? Na governamentalidade neoliberal, essas relações, elas são capturadas por interesses econômicos. A subjetividade das pessoas envolvidas nessas relações, elas são capturadas por meio desses interesses, né, aparentemente desinteressados, e vai formando, então, uma racionalidade que coaduna com os interesses econômicos vigentes. E aí, então, a gente tem o quê? Que os meios digitais, eles não impunem a isso. E eles têm um papel muito importante nas relações sociais e na construção dessas identidades, nas relações profissionais, nas práticas de consumo, principalmente nos meios profissionais, em que surge a necessidade de capacitação para atuar com as TICs. É impossível hoje em dia você se inserir no mercado de trabalho se você não consegue manejar minimamente um computador. Se você não consegue ter noções básicas de informática, é muito difícil você conseguir se inserir no mercado de trabalho. Quase que impossível, né? Então, assim, daí que os meios digitais, eles vêm reforçar essas relações de distinção social em função da capacidade de consumo.
E aí, só que aí o que Margrethe vai dizer? Que o acesso a essas tecnologias está relacionado, portanto, ao nível de renda e de escolarização dos sujeitos, porque mais do que ter acesso à máquina, é preciso também compreender e entender como essa máquina funciona, né? E tudo que ela está trazendo de informação. E isso acontece com todas as pessoas, mas com o sujeito surdo, eu acho que o problema é maior, porque toda essa tecnologia ela é produzida voltada para o público ouvinte. Então, o processo de inclusão digital para eles acontece de forma direta, quando a pessoa surda não tem recursos financeiros para ter acesso às tecnologias de ponta, mas também de forma indireta, quando lhes são negadas condições de formação e de escolarização que possam capacitá-las para atuar nessa sociedade, para se comunicar de forma eficiente, para entender o que está escrito, tanto nas linhas quanto nas entrelinhas das informações que a gente recebe por meio dessas novas tecnologias digitais. Pode passar. Então, a condição de cidadão, como eu disse, o conceito de cidadania ele é um conceito historicamente construído, ele é dinâmico, ele não é estático, ele se transforma, né? Porque ele está ligado à ideia de participação nas decisões estatais, né? Então, ele está ligado à ideia daquilo que é considerado como importante, considerado coletivamente como importante, como necessário, né? E nesse momento, onde como eu falei, saber se comunicar é poder, mais do que nunca, a condição de cidadão ela está ligada ao acesso à informação, ao acesso a essas tecnologias. E o acesso a essas tecnologias, portanto, então, traz grandes ambiguidades. Porque se ela permite, por um lado, a promoção do exercício do direito de cidadania por meio do ativismo online, se ela permite um contato maior entre as pessoas, né? Porque se a gente for pensar que a maioria das pessoas surdas, elas são de famílias ouvintes e que muitas vezes vive ali no ostracismo social, porque não consegue se comunicar nem com seus pares mais imediatos, né? Quem dirá com outros. E então a rede ela tem essa possibilidade de colocar os surdos em contato uns com os outros, que ajuda nos processos de resistência, de organização social, política, né? Mas, por outro lado, também restringe o acesso dessas pessoas na medida que aqueles que não têm condições de ter acesso ao computador e mesmo têm condições financeiras para ter acesso a essas tecnologias, não têm as condições de formação necessárias para poder fazer o uso dessas tecnologias de forma consciente e crítica, né? Então, acaba tendo o seu espaço restringido, porque hoje em dia tudo é permeado pelas tecnologias, e agora, principalmente no momento da pandemia, muitos serviços públicos estão sendo oferecidos somente por meio da rede, né? Até mesmo de retirada de documentos, né? Muitas vezes só para a rede. Quem não consegue ter acesso à rede, não consegue. E o acesso ao auxílio emergencial foi um exemplo muito claro disso. Quando as pessoas não conseguiram ter acesso ao auxílio emergencial porque não conseguem tirar documentos, porque não conseguiram fazer o cadastro, que era só online, né? E aí, o que acontece? Elas acabam tendo seus direitos de cidadão, de participação restringidos, e também a sua capacidade de exercício de cidadania mesmo, né? Tá faltando algumas coisas aí, agora que eu tô vendo. Restringidos. Só um minutinho aqui, pessoal. Então, a capacidade de exercício de poder restringidos, né? Tanto poder econômico, quanto poder político, quanto poder cultural, quanto poder social. Pode passar, Marcinha.
E uma coisa muito importante, que eu acho que já ficou implícito, mas que eu acho importante a gente falar de forma mais clara, é que o poder, portanto, ele não se sustenta só pela repressão, só pelo medo, só pelos aparatos de segurança. O poder, ele precisa de uma base cultural, ele precisa de uma base simbólica, né, para poder se sustentar. Saber e poder, portanto, eles estão mutuamente implicados. Não existe relação de poder, o Foucault vai dizer isso, sem que se constitua um campo de saber aí relacionado, um campo de saber que vai dar fundamentação a essa relação de poder, que vai contribuir para o aliciamento das individualidades, das subjetividades, né? Nesse sentido, não há saber neutro, todo saber, portanto, é político, né? E, com isso, o papel do intelectual na atualidade é um papel muito importante, né? Do formador de saber, do formador de opinião, ele é muito importante. E, gente, eu vou pedir licença só um minutinho, porque a minha bateria está acabando, eu vou ter que ligar o computador, só um instantinho. Voltei. Então, o intelectual ele tem um poder muito grande né? Aí que, de acordo com Foucault, ele vai dizer o seguinte, que do cientista absoluto, aquele que detém com outros, ao serviço do Estado ou contra ele, poderes que podem favorecer ou matar definitivamente a vida, numa situação extrema. A posição do intelectual, portanto, vai depender do conceito de verdade que esse intelectual carrega, que geralmente está ligado a sistemas de poder, né? E esse conceito de verdade que o intelectual carrega que vai contribuir para a formação do que a gente chama de política geral da verdade, que são os tipos de discurso que a sociedade acolhe e faz funcionar como verdadeiros. Isso aqui é muito interessante, porque ele está muito claro no que a gente está vivendo atualmente, né? Graças a esse entendimento que a gente consegue perceber como que sujeitos como Olavo de Carvalho, como Rodrigo Constantino, conseguem espaços na sociedade e por meio de discursos que estão muito atrelados aos interesses econômicos dos grupos que conseguiram se inserir nos espaços públicos, nos espaços de poder estatais mesmo, né? Mas, por outro lado, ele é um discurso muito reconfortante, porque se o intelectual ele pode estar a favor do Estado, mentalidade que ocupa o espaço do Estado naquele momento, ele também abre espaço para a possibilidade de construção de contradiscursos e de resistência, né? E a luta dos direitos de inclusão das pessoas surdas, entre eles inclusão digital, então, ela vai partir da base dos próprios sujeitos surdos, frente ao reconhecimento de suas necessidades básicas de educação, saúde, moradia, né? Que consegue fugir de determinadas ideologias que são colocadas mesmo, né, para nós. Pode passar. Então, quando a gente pensa na ideia de inclusão e de exclusão digital, a gente precisa superar a dicotomia
uniformização da ideia do dentro e do fora, na concepção desses conceitos, né? Que incluída é quem está dentro e excluída é quem está fora. Porque, em maior ou menor medida, estamos todos incluídos. O nível de inclusão ou de exclusão, ele está pautado por interesses econômicos. Se é interessante para o mercado incluir um determinado grupo, vamos produzir recursos para isso. Mas se não é interessante, né, então vamos deixar, essas pessoas ficam à própria sorte e vão encontrando meios próprios de se inserir nesse processo, nesses processos, né. Inclusão de uma forma mais alargada, buscando compreender mais do que como as pessoas estão tomando, a forma como elas estão tendo acesso a esses recursos, né? Mas precisa pensar nas relações sociais que resultaram nas diferenças e nas desigualdades. Né? Porque se estamos numa sociedade pautada por relações de mercado, né, que é a nossa sociedade neoliberal, a exclusão ele vai caracterizar pela presença de todos nos mesmos espaços e pelo convencimento dos indivíduos de suas incapacidades e ou capacidades laboral. Ou seja, estamos todos no mesmo espaço, estamos todos no mesmo barco, ou melhor, estamos todos na mesma tempestade, mas em barcos diferenciados, né, embarcações diferenciadas. E isso permite compreender, então, toda uma teia de relações de poder, incluindo processos de inclusão. O Lopes e Reich vai dizer o seguinte, que as ações estatais inclusivas está fortemente associada a políticas de inclusão e a mecanismos de assistência social numa lógica capitalista inclusão digital. E chegaram a essa conclusão. Pode passar. Não está aparecendo. Agora sim. Então, desigual, conforme as condições econômicas do sujeito, colaborando, portanto, com a perpetuação da desigualdade de acesso à informação e com a reprodução de desigualdades sociais. O Busato, ele vai dizer o seguinte, que a maior parte dos investimentos governamentais e privados relacionados à inclusão digital, nos países subdesenvolvidos, eles estavam focados principalmente na dimensão físico-espacial de acesso à infraestrutura técnica. As públicas municipais de Uberlândia. E aí o que a gente vê? Uma preocupação muito grande em montar laboratórios de informática nas escolas. Nós passamos um período de um ano de 15 escolas com laboratórios. Investimento na compra de computadores, mas não houve investimento na formação dos professores para lidar com isso, né? E aí o que a gente percebeu? Que esses computadores ficaram subutilizados, até chegar ao ponto de se tornarem obsoletos, porque as tecnologias são dinâmicas, cada O grande problema das políticas de inclusão digital que a gente percebeu não só na rede municipal de Uberlândia, mas de modo geral no Brasil. Porque também estavam muito ligadas às cadeias produtivas, né, de computadores, de recursos tecnológicos. E aí, o que a gente percebe? Se por um lado a estrutura técnica, quando falam da sociedade da informação e do conhecimento, na atualidade, esse conceito marcado
pelo interesse econômico, o que ele vem? Ele aparece, nós podemos perceber três coisas. Primeiro, a intensificação do uso do computador, o avanço da informática, pelo uso do computador, pelo uso da rede, né? Ao passo que essa sociedade passa a ser identificada como uma sociedade do conhecimento, e a ideia de conhecimento nessa sociedade, ela evoluiu do conhecimento no sentido singular, focado na pessoa, para o conhecimento plural. A ideia de aprendizagem, ela se transforma, e agora nós podemos ver a ideia de aprendizagem focada no indivíduo, né? Por outro lado, com base aprender a conviver e aprender a ser, que aparentemente parece lindo, mas que se formos olhar, né, aí vem a questão dos interesses desinteressados, o que tem por trás dessa ideia, nós vamos perceber que a ideia de aprendizagem é uma ideia de aprendizagem descolada das relações sociais, que coloca no indivíduo toda a responsabilidade pelo seu processo de acesso a recursos e a um processo de escolarização eficaz, eficiente, que pensa no indivíduo em sua totalidade e que, no caso das pessoas surdas, é ainda mais grave, né? Então, a Scioli vai dizer o seguinte, que nas políticas de inclusão digital no Brasil, houve um planejamento equivocado, com má aplicação de recursos públicos, devido a uma tendência em negligenciar as relações entre a implementação das políticas de inclusão digital e os processos de educação. Dentro dessa racionalidade neoliberal, a inclusão ela só é possível na medida que ela atende aos interesses mercadológicos. Ainda tem acesso muito mais para aliviar a tensão social em cima disso do que de promover a inclusão propriamente dita. Pode passar. E aí, então, a gente entra numa terceira parte da pesquisa, que a gente vai tentar entender as políticas de inclusão digital para o sujeito surdo propriamente dito, nas instâncias mais práticas, em termos de ações estatais, né, e tudo mais. E aí a gente tem uma grande surpresa, não existe, né, políticas de inclusão digital especificamente voltado para as pessoas surdas. E aí a gente então vai tentar entender como que as pessoas surdas estão tomando parte desses processos, dessa sociedade digital, das relações nessa sociedade digital. E aí, então, a gente quer tentar entender um pouco da realidade das pessoas surdas. E fomos procurar dados do IBGE. E tivemos uma grande surpresa, que, embora os dados do IBGE eles nos viabilizem uma visão geral da realidade das pessoas surdas, eles não podem ser tratados como expressão fidedigna da realidade, porque o IBGE não conseguiu computar nem mesmo qual a quantidade real de pessoas surdas existentes no Brasil. Isso é um problema muito sério, porque se eu não sei quantas pessoas são, eu não consigo pensar numa política eficaz para essas pessoas, porque a política ela envolve recursos, né? E aí vem aquela questão dos interesses desinteressados, né? Por que não é feito? Porque é uma coisa tão simples, saber contar quantas pessoas têm. Diante dos recursos tecnológicos que nós temos hoje, isso é uma coisa simples. E por que não acontece? Por que as pessoas surdas ainda são colocadas na invisibilidade?
Por que elas ainda não temos dados oficiais de quantas são essas pessoas? Porque não é interessante economicamente. Quando eu dou dado fortemente influenciado por interesses mercadológicos, isso não é interessante. Então, eu não consegui encontrar dados referente à inclusão digital das pessoas surdas, não consegui encontrar dados fidedignos, né, à realidade referente à situação econômica das pessoas surdas, as condições econômicas, né? Mas dá para a gente ter uma noção. E aí, segundo os dados do IBGE, então, a maioria dos surdos tem rendimento, que não tem... Desculpa, gente. A quantidade de surdos que não tem rendimento algum, dentro daqueles que foram contabilizados pelo IBGE, somaram 30,3%. E as que recebem até um salário mínimo, 38,6%, ou seja, quase 70% da população de pessoas surdas são de extrema dificuldade financeira. Embora a surdez não seja algo ligado à condição financeira da pessoa, mas, de acordo com os dados do IBGE, foi o que a gente percebeu a respeito da condição econômica dessas pessoas. Então, e outra coisa, que a maioria não consegue se inserir no mundo do trabalho formal de forma satisfatória. Quando consegue se inserir, ficam em cargos de menor relevância no espaço produtivo, digamos assim. Dificilmente consegue atingir cargos de confiança, cargos de chefia, justamente por dificuldades de comunicação e dos processos de formação mesmo. A empresa, quando contrata, na maioria das vezes, quando contrata, se beneficiar do que a lei propõe para o empregador. Então, ela está muito mais preocupada com isso do que realmente explorar o potencial produtivo daquela pessoa. Embora as pessoas surdas, né? E não encontramos quase nada, porque esses dados eles estão embutidos em dados gerais sobre as pessoas com deficiência de modo geral. São todos colocados numa mesma categoria, e ali tem pessoas com deficiência auditiva, cognitiva, então não dá para a gente saber quantos chegaram no ensino médio, quantos conseguiram concluir o ensino fundamental, quantos conseguiram concluir o ensino superior, chegaram à pós-graduação, qual a porcentagem dessa população? Não foi possível. Falta dados para a gente poder caracterizar essa população. Então, como que a gente poderia entender as pessoas surdas? E aí surgiu a ideia da gente procurar um entendimento nas pesquisas já existentes, nas pesquisas de doutorado. Foi onde eu fui buscar nas teses até hoje produzida, no banco de teses da CAPES, as pesquisas sobre pessoas surdas. Pode passar. E aí eu encontrei uma infinidade de pesquisas, mas eu não queria as pesquisas que falavam da surdez numa perspectiva clínica. Eu queria de pesquisas que falavam da surdez numa perspectiva sociológica, econômica, educacional. E aí eu peguei e encontrei 403 teses. E comecei a separar elas conforme o campo, a área na qual elas foram elaboradas, essas teses, né? E aí, então, o que a gente viu? Que 16 são no campo da sociologia, filosofia, antropologia, ciência política, epistemologia e direito, 180 no campo da educação, 6 no campo de artes e arquitetura, design,
31 de psicologia, 111 do campo de áreas de conhecimento ligada ao campo da linguagem, 8 na área de química, química biológica, e 30 no âmbito da saúde, né? E aí a gente já de cara consegue perceber uma coisa. A maioria das pesquisas de doutorado, no período de 95 a 2018, sobre pessoas surdas, estão no campo da educação. Por quê? Né? Porque é ali que o problema arrebenta, é ali que as dificuldades de comunicação se intensificam, que é quando a criança sai do campo familiar e parte para o campo social, né? É quando a criança surda efetivamente ganha visibilidade, né? E aí, se a gente parte da premissa que toda pesquisa, toda tese, ela parte de um problema, né? Então, se a maioria das teses no campo dos surdos, né, de conhecimento sobre os surdos, está no campo da educação, é porque é ali que o problema efetivamente aparece. E, em segundo lugar, 111 no campo da linguagem. Por quê? Porque são problemas fundamentalmente de comunicação, de linguagem, né? Pode passar. Então, como que a gente vai perceber a importância da política pública? A importância da política pública a gente consegue perceber no antes e depois da implementação da Lei 14.146, que é a Lei de Inclusão Digital, a lei que garante o engajamento, que garante a ocupação dos espaços públicos pelas pessoas com deficiência. E aí a gente percebe o quê? Que ela foi promulgada em 2015. Antes dessa lei, no campo da educação, a gente tinha 4,6 teses produzidas por ano. Depois da lei, esse quantitativo foi para 23 teses produzidas ao ano. Houve um aumento substancial. No campo da linguagem, de 2,9 para 13,2. Ou seja, a partir do momento que as pessoas surdas começam a ocupar os espaços sociais, os problemas de linguagem, os problemas de comunicação, eles vão aparecendo e se tornam problemas, e esses problemas viram pesquisas. E isso aconteceu em todos os campos, né? Eu não vou falar mais dos outros quadros, acho que pode passar no campo da sociologia, da arquitetura, pode passar, pode continuar passando, Marcinha, da psicologia, da computação, enfim. E aí eu queria, pode voltar, volta um. Fazendo um favor, isso. E aí, então, eu queria entender desses trabalhos, quais tinham seus problemas que relacionavam inclusão digital e surdos, de alguma forma. E aí eu encontrei 37 teses, né? Dessas 37 teses, 5 no campo da educação e 12 no campo da linguagem. Bom, se o computador, se as novas tecnologias digitais são fundamentalmente recursos de linguagem, é óbvio que os problemas de linguagem aqui iam aparecer mais, e no campo da informática, da computação e da engenharia. O que a gente pode perceber? Que é uma preocupação com a parte técnica, né, do acesso, já que a informática, a computação e a engenharia se preocupam com a produção de recursos tecnológicos para isso. Então, o enfoque em questões técnicas e de linguagem que foram os maiores problemas encontrados. Pode continuar. Bom, e o que dizem essas pesquisas? E aí a gente foi tentar encontrar um ponto de confluência, algumas constatações que eram comuns nessas 37 pesquisas. E aí a gente encontrou 8 pontos. Primeiro, as pesquisas falam da importância do meio social no compartilhamento do conhecimento e das experiências de linguagem, o quanto o meio social é importante. E aí a gente vê no acesso tardio à língua que as pessoas surdas acabam se submetendo, né, já que são de famílias geralmente ouvintes e que, portanto, diferente das crianças ouvintes que nascem de família ouvinte, têm acesso desde de bebê,
desde o momento que nasce, a um vocabulário, as crianças surdas vão formular esse vocabulário mais tardiamente, quando então vão ter condições de acesso a Libras. O segundo, a dificuldade dos pesquisadores em compreender as especificidades dos sujeitos surdos, devido à carência de dados estatísticos que a gente não encontra no IBGE. Então, os pesquisadores encontraram muita dificuldade, principalmente em saber quantas pessoas surdas efetivamente existem no Brasil, como essas pessoas estão tomando parte dos processos de escolarização, quantas estão conseguindo concluir o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, quantas conseguem chegar a uma pós-graduação, ao mestrado, ao doutorado, qual a porcentagem dessas pessoas, a gente não encontra isso, não existe dados sobre isso. Terceiro ponto, que a gente viu em diversas pesquisas, que as tecnologias elas podem contribuir muito com o processo de socialização e de comunicação das pessoas surdas, mas desde que haja compreensão da linguagem que é veiculada nesses processos. E isso depende tanto do grau de escolarização, quanto do grau de compreensão da leitura e dos processos de leitura e de escrita, né? Então, precisa a pessoa, muito mais do que a ler e escrever, ela precisa ter uma formação que lhe capacite para entender o que está nas entrelinhas, do que está escrito, do que está colocado nas redes sociais. Quarto ponto que a gente viu aí nessas pesquisas é que a maioria das informações veiculadas de recurso tecnológico obedece a padrões de língua oralizada, que a gente falou muito, né, que são inadequados à cultura surda, à linguagem de sinal, né. A quinta, que é a ausência de diretrizes específicas para a produção de recursos digitais voltados para o público surdo. E aí, algumas das pesquisas, elas se ocuparam de tentar criar essas diretrizes, né, para que os produtos digitais pudessem ser adequados às necessidades reais das pessoas surdas. Sexto, o conhecimento da língua, tanto da língua portuguesa como da língua liberal de Libras, é essencial para a navegação nos meios digitais. Então, se eu quero navegar de forma eficiente, o conhecimento da linguagem que é veiculada é muito importante. E o sétimo, a falta de termos que possam traduzir diversos conteúdos, as variadas áreas de conhecimento da língua portuguesa para Libras. Faltam termos ainda, a Libras é uma língua relativamente nova, né, que foi reconhecida há pouco tempo no Brasil, e depois daqui a pouco a gente vai ver um pouco nas conquistas. Então, ela está em construção ainda, e aí falta termos para poder designar determinados conteúdos ainda, né? E, por fim, a importância dos artefatos de natureza infográfica na produção de ferramentas digitais voltadas para os surdos. Como nós falamos anteriormente, essa percepção transcultural necessária para a gente poder entender os recursos digitais, ela tem, por um lado, a possibilidade de nos ofertar também recursos diferenciados. E os recursos de natureza infográfica, de imagem, que acabam possibilitando os pontos de fuga, né, de resistência, os espaços para que as pessoas surdas possam burlar todo esse contexto de exclusão a qual eles são submetidos, né? Pode passar. E aí, então, nesse ponto, a gente vai entender que os surdos, eles não são passivos, eles são ativos, eles estão permeados por um processo de luta, né? E um exemplo que eu achei assim, muito pertinente foi a criação da Confederação Nacional de Educação e Integração de Deficientes Auditiva, FENEIDA, na década de 70. Ela foi fruto da atuação de grupos em defesa dos direitos dos surdos, né? Só que nesse momento, em 1970, essa confederação, essa federação, né, a FENEIDA, ela era, a diretoria era composta basicamente por pessoas ouvintes falando pelos surdos. E aí houve todo um processo de debate, de luta social por parte das pessoas surdas para tentar fazer parte, tomar parte, para tentar falar por si, né?
e que culminou na transformação da FENEIDA na FENEIS, na década de 1980, e quando a FENEIDA deixa de existir, e então a FENEIS se transforma na FENEIS, a gente vê que há uma diretoria composta majoritariamente por pessoas surdas, e aí é um momento muito importante do protagonismo surdo na luta pelos seus direitos, né? Que até então havia um porta-voz, agora eles que querem falar por eles, e isso então foi muito importante, garantiu muitas conquistas sociais no campo da legislação, né? E aí a gente tem dentro dessas conquistas em 1990 a Lei 8.112, que obriga 20% das vagas de concurso público para pessoas com deficiência, e a gente fala no sentido geral. Em 1991, a Lei 8.203, que estabeleceu a obrigação de que as empresas determinassem uma porcentagem de 2 a 5% das vagas para as pessoas com deficiência, também inserida no campo geral. E em 2002, já específico para as pessoas surdas, a Lei 10.403, que reconhece a língua de sinais brasileiras como a língua oficial, né, dos surdos. Ou seja, é muito recente, é uma língua que ainda está em construção. Não que não existisse Libras antes, mas a partir do momento que ela é reconhecida como uma língua oficial, toda uma gama de direitos de conquistas e até mesmo de reconhecimento nos espaços institucionalizados, né, que vai possibilitar a Libras um espaço maior na sociedade mesmo, né? Em 2005, o Decreto 5.626, que previu a formação de tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa, que foi muito importante, porque até então a formação desses intérpretes era feita de uma forma quase que informal, né? Agora passa a ser reconhecida a formação, os cursos, então, tem a possibilidade de acontecer em instituições oficiais. A Lei 12.303, que obriga hospitais e maternidades a oferecerem gratuitamente o exame de emissões otoacústicas evocadas, o teste da orelhinha, e assim permitir o diagnóstico precoce da surdez, né? E depois, também no mesmo ano, a Lei 12.319, que permite a regulamentação da profissão de tradutor e intérprete de Libras, que é muito importante, porque a partir do momento que a pessoa tem como profissão ser tradutor de intérpretes de Libras, isso permite a ela se dedicar melhor a isso, né, que vai possibilitar o melhor acesso e comunicação das pessoas surdas com as pessoas ouvintes, né? É uma grande conquista também, né? E em 2011, a lei, e agora já também uma lei mais geral, que inclui as pessoas com deficiência física, com deficiência em geral, e na qual também inclui os surdos, o benefício de prestação continuada, o PPC, que permite amenizar um pouco as diferenças, né, daquelas pessoas que não conseguem se inserir no mercado de trabalho. E o grande divisor de águas, que foi em 2015, a Lei 14.146, a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que vai garantir a ocupação dos espaços públicos, vai garantir atendimento digno nas instituições de saúde, escolares, enfim, todos os meios, né? E que vai dar visibilidade às pessoas surdas, se ela não encontrou visibilidade na produção de dados estatísticos, a Lei a Lei 14.146 vai garantir essa visibilidade nos espaços concretos, reais, nas vivências cotidianas das pessoas. Pode passar. E aí, diante de todas essas constatações, o que a gente percebeu? Que na compreensão da inclusão digital das pessoas surdas,
A gente precisa entender os processos de comunicação, os processos de formação, de aquisição da linguagem, que para além dos instrumentos de comunicação dos sujeitos, a gente precisa também entender como que a linguagem influencia na formação de identidades sociais, individuais, né? Na importância do espaço escolar enquanto um espaço de ampliação da formação, de aquisição da linguagem, e que é um espaço que para os surdos é permeado por muitas dificuldades, que envolve o fato dos professores não se perceberem como responsáveis pelo ensino do surdo, dos intérpretes não favorecerem o amplo acesso dos surdos ao conhecimento, devido à repassagem de conhecimentos de formas simplistas, resumidas, né? E que assim, a gente não pode também colocar tudo nas costas dos intérpretes, porque o intérprete ele é um mediador, né? E quando a comunicação se faz por mediadores, né? Não tem a mesma eficiência do que quando a comunicação se faz de forma direta. Então, um aluno surdo com um professor, que é capaz de se comunicar diretamente com o seu professor, a qualidade da aprendizagem, a qualidade do ensino é outra, né? Os profissionais da escola tendem a tratar as crianças surdas de maneira protecionista, em função disso, como não sabem lidar, como não tem conhecimento das especificidades dessas crianças, então tenta tratar elas de maneira protecionista. E aí, o que a gente percebe? Que a inclusão digital das pessoas surdas, portanto, ela envolve toda uma gama de elementos que, em função da dificuldade de comunicação e de informação, escapa à compreensão das pessoas surdas, né? Que essa dificuldade de se comunicar com o outro impede as pessoas surdas de ter acesso a essa gama de elementos. Pode passar. A influência das questões de ordem econômica e realidade política, a produção dos recursos digitais voltada para o atendimento das especificidades das pessoas ouvintes, né, que são maioria, que vai gerar maior lucratividade, a importância da atuação dos poderes periféricos para o processo de inclusão digital. Se a gente não pode contar com, efetivamente, com uma estrutura mais geral, então é esses poderes periféricos que vão possibilitar a essas pessoas burlar essas condições de realidade desiguais, essas condições aparentemente pré-determinadas de exclusão. É a atuação, é a forma como as pessoas vão tomando parte desse processo, né? A não existência de políticas de inclusão digital voltada para pessoas surdas, então não existe política de inclusão, não encontramos nenhuma específica para pessoas surdas, mas apenas algumas ações políticas, principalmente no campo das conquistas legais, como a gente viu nos decretos e resoluções. Então, algumas ações políticas que favorecem isso e que fazem toda a diferença, né? Reforçando a importância das políticas públicas, que, para além das suas ambiguidades, né, também podem colaborar com a criação de condições de equalização e justiça social, mas desde que formuladas e implementadas segundo as necessidades da população que atende. E para descobrir quais são as necessidades, é preciso a produção de dados estatísticos, e aí vem a importância da produção de dados para reconhecimento da realidade e para a implementação de políticas públicas. É impossível eu pensar na política pública sem pensar nos recursos que eu vou precisar, e não tem como eu mensurar esses recursos sem saber quantas são essas pessoas, quais são as condições dessas pessoas, quais são as necessidades dessas pessoas. E aí a grande importância da Lei 14.146, que eu falei bastante, denominada Lei de Inclusão Digital, pelo menos no campo da pesquisa científica, que permitiu a potencialização do conhecimento sobre a temática em questão, sobre as dificuldades das pessoas surdas, né? Se a gente não tem dados estatísticos, nós temos muitas pesquisas científicas que estão aí reforçando, colocando em evidência essas dificuldades, esses problemas enfrentados pelas pessoas. E, por fim, pode passar. Esse estudo, então, gente, para além de tentar buscar respostas que, infelizmente, a gente ainda não consegue nesse momento, almejou, então, acima de tudo, contribuir com a incitação de questionamentos que apontem para a construção de reflexões
sobre o quanto ainda precisa ser investigado no trato da temática da inclusão digital das pessoas surdas, o quanto essas pesquisas nesse campo necessitam de construção de dados oficiais que permitam a compreensão das pessoas surdas em sua integralidade, né? Como essas pessoas vivem, quais são as suas condições de acesso ao mercado de trabalho, as suas relações familiares, as condições de escolarização, enfim, toda uma gama de informação. Nós precisamos de dados sobre isso. E, bom, era o que eu tinha para dizer. Agora vai abrir para questionamentos? Como que é, Marcinha? Isso mesmo, Ana. Nossa, adorei o seu trabalho. Fantástico. Que bom. Então, agora a gente abre para as perguntas e tem algumas observações aqui feitas pela Joseli e pela Andréia. Vou compartilhar aqui com você para você comentar. A Joseli coloca aqui, professora Ana Cláudia, nós, professores, sabemos que as políticas públicas são falhas, faltam investimentos e ficamos à deriva. Principalmente quando recebemos alunos com deficiências, muitas vezes temos que nos adequar, principalmente com uma sala em que a média de estudantes são de 25 alunos e não temos suporte por parte da direção. É verdade. É verdade. Isso aí é um grande problema, realmente. Então, assim, quando eu falo do espaço da escola, eu não quero culpabilizar os professores de maneira alguma, porque eu sei das condições. Eu sou professora de educação básica, trabalho na Escola Pública Municipal de Uberlândia há 17 anos, e tudo isso que você falou é realmente verdadeiro. Então, não dá para culpabilizar os professores, né? Por isso que eu falo que a questão ela é política, ela é maior, né? Ela é muito maior. E quando eu estou fazendo essa análise, eu estou fazendo uma análise dos processos de escolarização no nível macro das relações, no nível político, porque acontece isso realmente. A criança surda ela é jogada na sala de aula e fica ali à deriva porque não se dá condições para que o professor possa se formar mesmo, para saber lidar com aquela criança. E aí isso coloca assim, todos aluno surdo e professor no mesmo barco, né? E quando eu estou falando tudo isso, gente, eu estou falando da incapacidade da gente também, enquanto profissional, de lidar, de comunicar com essas crianças. E que essa incapacidade não é uma incapacidade só por conta de um desejo pessoal, mas de toda uma estrutura que não nos dá condições de formação para lidar com essa problemática, né? Então, eu acho que, assim, não sei se eu consegui falar, daí a importância de políticas públicas de formação de professores, né? E aí eu acho muito interessante a escola para surdos, uma escola bilíngue, com professores formados, né? Não dá para jogar em qualquer escola, não dá para jogar para qualquer professor, não que o professor não seja um bom profissional, não é isso, né? É porque realmente são as condições de formação que a gente é submetido. Exatamente. Mais algo? Tem sim, a Andréia coloca uma questão bem interessante também, que ela fala que a inscrição para o mestrado da UFO já exclui muitos pretendentes à vaga. E eu complementaria isso dizendo, eu concordo com a Andréia e estendo isso, porque não são só os processos de mestrado e doutorado, não são só os processos de pós-graduação. O ingresso, não acredito que não seja só na UFO, mas em várias universidades também cerceiam esse ingresso, ou dificultam. É verdade. É verdade. Também concordo, Marcinha. Eu acho que realmente isso aí de modo geral, a questão ela é estrutural, né? E aí a gente precisa encontrar essas relações de poder no nível da biopolítica, né? Os espaços para resistência. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma colocação?
peço a vocês que abram as câmeras, a gente pode ter até 12 câmeras abertas para a gente tirar uma foto para registrar esse encontro. Bom dia, Joseli. Ai, que bom vê-la. Bom dia. Bom dia, professora Ana Cláudia. Bom dia, Lázaro. E bom dia a todos. Mais alguém, por favor? Andreia, Andressa, Linda, Catiúcia, por gentileza, se quiserem abrir a câmera, fique à vontade. Derli, Franciele, Elisa, Jussara, já agradecendo a participação de todos vocês. E eu só queria fazer um comentário enquanto as outras câmeras se abrem, dizer que é muito importante o que a Ana Cláudia falou, que é o momento em que ela coloca, que nós vivemos um processo de exclusão, né? Porque isso é vivenciado a todas as instâncias, em várias situações, não exclusivamente pelas pessoas com deficiência, mas geral, porque nós não estamos totalmente incluídos, mas, ao mesmo tempo, nós não estamos exatamente excluídos. Por isso, a importância desse estudo da Ana Cláudia, da gente perceber como que isso, essas políticas também, que esse poder que é entranhado, e que não é um poder de um ou de outro, mas de todos nós, ele vai criando caminhos sutis para que não se perceba o que está sendo feito com a sociedade, né? Interessante. É verdade, isso mesmo. Eu também concordo com você, Marcinha, é isso mesmo. Acho que... Marley? Oi? Não, falando aqui para Marley abrir a câmera. Desculpa, Ana Cláudia. Não. Mas eu concordo com você, é isso mesmo. A gente precisa se perceber enquanto sujeitos com capacidade para atuar também. Não é porque a nossa capacidade de exercer poder, né, vamos dizer assim, seja desigual, que a gente vai desistir disso, né? É aqui que a gente vai encontrar espaço para as resistências, né? Maria Ângela, seja muito bem-vinda, que bom vê-la. Se quiser acionar o seu microfone para falar alguma coisa, fica à vontade. Gente, eu acho que não tem mais nenhum questionamento, ficou tudo tão claro assim. E outra coisa, né, Ana? A importância de ter esses encontros do ciclo de política nesse momento em que o nosso governo, né, o nosso governante, decreta aí, ou aciona, publica um novo decreto, o 10.502, que institui aí uma nova política de educação especial, né? Que ele diz equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. É verdade. Foi... Bom? Marley, bom dia. Bom dia. O áudio está ruim. Realmente, assim, a gente precisa muito pensar, entender o que está nas entrelinhas disso tudo, né? Os interesses desinteressados, né? Que está por trás disso tudo. E porque é isso que vai nos dar munição, né? Para lutar contra as condições injustas a que a gente é exposto, né? Então, realmente, a gente precisa refletir sobre tudo isso, pensar com cuidado, né? Porque o que realmente eles querem é tirar a capacidade de compreensão da realidade das pessoas, né? Degenerando os processos de formação, de escolarização, cada dia mais, né?
Mais alguém, gente? Só isso? Não estou ouvindo a Maria Ângela. Assim, não. Está sem áudio a Maria Ângela. Bom, pessoal, então, se não há mais nenhuma outra observação, a gente vai agradecer mais uma vez a participação da Ana Cláudia. Foi excelente, Ana. Valeu todo o transtorno que nós tivemos de início. Não, eu peço desculpa, o problema extremamente valiosas. E lembrando, pessoal, que no dia 16 é o nosso próximo encontro, será às 15 horas. O link é outro, eu já encaminhei para o e-mail de todas vocês. Caso alguém não tenha recebido, é só entrar em contato que nós encaminharemos novamente. Tá bom? Grata por tudo. Ana, suas considerações finais. Nós nos despedimos a todos. Eu que agradeço a todos por me ouvir, agradeço esse espaço que vocês me deram e quero dizer que para mim foi uma grande honra, um grande prazer. Eu fico muito feliz em estar aqui, espero ter contribuído com as reflexões, né? Espero, eu confesso que eu estou bem nervosa, que foi assim para mim, porque é uma responsabilidade muito grande falar sobre essas coisas, né? E assim, peço desculpas se em algum momento não consegui corresponder às expectativas, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz e agradeço a todos pela atenção. Nós que agradecemos e foi uma manhã, nossa, excelente. E que venha mais vezes encontros como esses, viu, Ana? Com você, inclusive. Que bom que vocês gostaram. Obrigada, pessoal. Uma boa manhã a todos, bom final de semana, bom descanso e até o dia 16 no nosso próximo encontro. Até mais. Bom dia, pessoal. Obrigada. Vou sair aqui então, Marcinha. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada. Esse seu trabalho é o de mestrado. Hã? Seu trabalho, esse é o de mestrado. Não, esse é de doutorado. O de mestrado foi a inclusão digital das escolas públicas municipais. Eu vou pegar sua tese para eu ler, que vai contribuir com algumas discussões para a minha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar ela por e-mail, porque eu ainda não depositei. Ah, tá. Tá, por que eu ainda não depositei? Porque